Que satisfação estar com vocês. Eu pensei que vocês iam no carnaval e hoje eu ficaria sozinho aqui. Nada disso, né? Espíritas perseverantes, como disse agora mesmo, né? Confiantes na fé, na esperança. Dias melhores virão, com certeza, não é? Hoje, na continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui no capítulo 28, ó. O capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Veja como é interessante. Toda a filosofia, toda a religião que ora, que faz suas preces, nas preces nós temos uma noção correta de como é a maneira deles interpretarem, como é a maneira que eles usam para compreender a espiritualidade, para compreender Jesus, para compreender Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, não seria diferente. Kardec deixa para o final, depois de toda a explanação da obra, ele deixa para o final uma coleção, uma coletânea de preces que expressa, através dessas preces, a nossa maneira de interpretar, de compreender, de aceitar a espiritualidade. Cada prece dessa mostra algo sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a caridade. Cada uma dessas preces tem essa finalidade. Nós já vimos a introdução, eu e os colegas que aqui falamos, nós já vimos aqui, ó, só para a gente se situar, não é? Preces em geral, nós já vimos também que vemos prece para si mesmo, que é as orações que a gente faz para nós mesmos. Vimos preces pelos encarnados entre nós e preces pelos desencarnados. Para hoje, nós vamos entrar nesse assunto aqui, ó. Prece por um suicida. Eu não gosto muito de falar desse assunto, esse assunto me entristece um pouco, mas é necessário que a gente fale desse assunto. No final, eu vou explicar por quê. Nós temos que estar vigilantes nesse período de transição planetária. Kardec nos alertou lá atrás, dizendo assim: em o materialismo se alastrando, se divulgando, as consequências futuras serão desagradáveis. Não catástrofes de tsunami, não catástrofes de vulcões, não. Mas o desequilíbrio psíquico, o desequilíbrio do espírito. E realmente nós estamos observando isso hoje. Desses 8 bilhões e tantos de encarnados no planetinha Terra, nós temos 1 bilhão de pessoas com problemas neurológicos, com problemas psíquicos, com problemas espirituais. São raros aqueles que não tomam 1 ou 2 remédios para dormir. Temos, infelizmente, um suicídio no planeta Terra a cada 4 segundos. Por isso, orai e vigiai. Porque nós estamos num período de transição e as trevas lutam, mas a luz sempre vence. Que nós estejamos sempre atentos no antídoto, na vacina contra essa loucura, contra o suicídio, através da oração, da prece. Uma casa que ora ilumina um quarteirão. Nós precisamos estar atento a isso, muito atento a isso, para que nós
não sejamos também envolvidos. E esse envolvimento ocorre de forma muito natural, muito devagarinho, e vai nos prendendo numa tristeza, numa melancolia profunda. Também é somado a essa melancolia que temos de lembrarmos de onde viemos e por que estamos agora presos na terra. Então, é necessário que a gente se lembre sempre da prece, da oração, para que nós estejamos fazendo aquela limpeza psíquica, espiritual. Nós que temos a preocupação de alimentar o corpo físico com substâncias, com líquidos, com comidas saudáveis, temos que também tomar cuidado de alimentar a alma com substâncias, com fluidos, com preces, com palestras agradáveis, com músicas agradáveis, com filmes agradáveis, com conversações agradáveis. Porque o momento é de transição mesmo. Muito cuidado, cada um de nós. Então, prece por um suicida. Claro que nós vamos fazer uma pequena introdução, as instruções preliminares, um prefácio aqui, né? Nós temos aqui em letra maior sobre a prece por um suicida, instrução preliminar, que começa dizendo assim: o homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, ou seja, nós não temos o direito de suicídio. Nós não temos esse direito. E nós vamos deixar claro na nossa conversa a falsa saída, a falsa porta do suicídio. Que o que estava ruim fica muito pior. Se a pessoa estava achando ruim que estava calor, no suicídio ela pula na brasa, na chama quente. Porque cabe somente a Deus tirá-lo, o ser humano, do cativeiro terreno, quando julgar oportuno. Nós não podemos esquecer que a Terra é uma escola excelente para o nosso aprendizado. A Terra é também uma prisão. A Terra é também um hospital. Então, aqui ele continua dizendo assim, Kardec: todavia, a justiça divina pode suavizar seus rigores em virtude das circunstâncias, ou seja, mesmo que a gente entre numa situação deplorável, desagradável do suicídio, Deus tem uma justiça divina, misericórdia divina. Mas Deus reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. Nós temos que passar por alguns exercícios, por algumas provas, por alguns aprendizados. Se a gente acha que está aflitivo, é porque nosso plantio lá atrás foi inadequado. Claro que a plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se hoje temos aflições e dores que não conseguimos explicar nesta reencarnação, é porque essas dores, essas aflições, esse sofrimento, são colheitas de reencarnações anteriores. Por isso, por mais que soframos, temos a coragem, a perseverança, a esperança, como disse na leitura de hoje, né? Para a gente continuar. Sem se ausentar, sem querer subtrair-se, sem querer isentar, sem querer sair das provas, porque a situação fica pior. Instruções ainda continua dizendo assim: o suicida é como um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a sua condenação. E que, quando é recapturado, é tratado severamente. E isso a gente observa também no terreno, na terra, né? Infelizmente, os presos, quando escapam da prisão e são recapturados, são maltratados. E
não é assim que vai se corrigir ninguém. O ódio, a vingança, a violência não corrige ninguém. Só o amor é possível corrigir, educar, restabelecer, recuperar as pessoas, as almas, os espíritos que somos. Então, ele está tentando fugir. Aquele que busca aniquilar seu corpo, está tentando fugir. Nós aproveitamos para dizer, não temos o direito do suicídio, não temos o direito da eutanásia, que seria o fato de alguém que está num sofrimento bastante grande, a gente ir lá e interromper o seu aprendizado, a sua tarefa. Aqueles minutos, aqueles dias que lhe pesam de sacrifício, de dor, de aflição, elevam-lhe na escalada evolutiva muito, 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 e nós não temos direito de atrapalhar a obra divina. Também não temos direito da vida no aborto. Não temos esse direito também. Não temos esse direito. Nem no nosso corpo, porque o nosso corpo aparentemente é nosso, mas o corpo é emprestado, né? Vamos deixá-lo no momento que desencarnarmos. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes, e mergulha em infelicidade maiores. É o que nós comentamos um pouquinho antes. Se está ruim, se está difícil, o suicídio é uma porta falsa, porque fica muito pior. Aquele que buscou aniquilar seu corpo, pulando na frente de um trem, de um trilho de trem. Trem é aquela locomotiva, né? Mineiro fala trem. A primeiro contato que ele tem, que ele perde o corpo físico, ele sente o triturar dos seus ossos, das suas carnes. Eu estou falando isso porque realmente nós precisamos pensar nessas coisas, da consequência. E essa cena de triturar, sentir toda essa dor se repete 1, 2, 3, 10, 100 vezes, 1000 vezes, 1 ano, 2 anos, 20 anos. É terrível, terrível. Nós vamos indicar para vocês alguns livros que mostram isso. Martírio dos Suicidas, Memória dos Suicidas. Nós vamos mostrar agora mesmo. Então, é muito delicada essa situação, muito perigosa. Ele tentou escapar, cai em regiões de trevas, de dores, de ranger de dentes, em que outros iguais a ele estão lá. Basta lembrar André Luiz no livro Nosso Lar, que foi para o umbral e ficou lá 8 anos, correndo com medo, sendo perseguido, com sede, com fome, ainda com o problema da ferida sangrando. E isso fica muito claro na obra de Nosso Lar, em que foi muito amenizada, foi muito bem diminuído, para que não trouxesse um impacto muito grande para nós. Mas a situação é muito pior do que está no livro Nosso Lar. Aqui, olha, eu vou indicar Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, em que ela também foi um suicida. E que depois ela consegue escrever essa obra por psicografia também. É muito triste. Quem não quer se entristecer, não leia. Mas quem quer conhecer a porta covarde, a porta falsa da saída da encarnação, leia, porque depois não vai ter vontade de sair. Por essa porta, não. Também o livro de Almerindo Martins de Castro, O Martírio dos Suicidas. Essas duas obras, e outras também de Carlos Bacelli, mas essas duas aqui são bastante para nos alertar. As duas são
editadas pela Federação Espírita Brasileira. Por que eu tenho cuidado de mostrar isso? Porque se ficar na dúvida de ler um livro, se ficar em dúvida, veja se foi publicado, se foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Aí você pode ler. Tudo bem até aqui? Maravilha? Está muito triste? Não? Então vamos para frente. Aqui então na continuação, prece por um suicida, nós vimos instruções preliminar, estamos nos localizando, né? E agora nós vamos entrar na prece, propriamente dita. A prece pelo ou por um suicida, ou pelos suicidas. Sabemos, Senhor, meu Deus, meu Paizinho, o destino reservado àqueles que violam vossas leis, ao encurtar voluntariamente seus dias. Nós sabemos o destino reservado a eles, muito grave. Quem tiver dúvida, leia aqueles 2 livros que eu mostrei. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita e dignai-vos estendê-la sobre a alma de fulano de tal. Aí podemos colocar alguém que nós conhecemos e que foi um suicida. Aqui para lembrar, a vossa misericórdia, a misericórdia de Deus, é infinita e claro que vai dar oportunidade nova para o suicida, mas não vai retirar o sofrimento e a dor, porque isso também é uma violação à nossa própria consciência. Então esse auto-perdoar-se também é difícil. Então aqui, a vossa misericórdia colocou Maria de Nazaré, Nossa Senhora da Aparecida, também chamada assim, Mãe de Jesus, como aquela que cuida dos suicidas. Aí vem um alento, um conforto para aqueles que caminharam por essa porta. Estão assistidos por Maria de Nazaré e sua equipe e sua falange. Percebem? Quantas vezes no livro Nosso Lar, aquele mentor espiritual, Clarencio, obrigado. Eu estava confundindo com o Aniceto, que é do Mensageiros. Quantas vezes Clarencio esteve próximo de André Luiz para despertá-lo, para recolhê-lo ao nosso lar, na colônia espiritual. Mas o padrão de vibração dele era baixo. Ele não conseguia enxergar, ele não via, não ouvia também Clarencio. Por isso as nossas preces ajudam muito ao suicida, porque toca-lhe o coração, muda o padrão de vibração, melhora a sua compreensão, a sua visão, a sua audição, e eles passam a ser auxiliados. Lembramos também que nessa misericórdia divina, conforme está no livro Os Mensageiros, no umbral, mesmo no umbral mais grosso, a cada 20 quilômetros apenas, tem um posto de socorro. A cada 20 quilômetros, menos do que daqui na capital, Murutinga do Sul, tem um posto de socorro. Percebe? Isso em qualquer direção, também para o lado de Tietê, também para o lado ali do Rio Feio, e para o lado do Paraná, né? Todo lado. Tem sempre um posto de socorro. Veja que ninguém está desamparado. O problema é nosso, é nós que não conseguimos, às vezes, o auto-perdão. Não conseguimos nos perdoar, simplificando, para sermos acolhidos. Então as preces nossas ajudam muito, muito, muito aos nossos
queridos, amigos, familiares, entes queridos desencarnados. A prece continua. Possam nossas preces e vossa piedade, Pai, suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido coragem de esperar o fim de suas provas. Não faz um ano, nós tínhamos uma amiga em Araçatuba, filha de espíritas, que foi diagnosticado aquela doença, que vai atrofiando os músculos, a pessoa fica imóvel em uma cama, como passou aquele senhor lá em Murutinga também. Esqueci o nome dele agora. E essa amiga nossa lá de Araçatuba, quando foi diagnosticada com essa doença, ela desesperou-se e cometeu suicídio. Não precisa falar nome, né? Bons espíritos, Santo Agostinho, São Francisco de Assis e tantos outros, cada um com o seu santo mais devotado, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai sobre vossa proteção, inspirai-lhe, esse nosso amigo fulano de tal, o arrependimento por sua falta. Porque no processo de recuperação, de restauração, no processo de regeneração, tem que haver o arrependimento, tem que haver o remorso, tem que haver a reparação, em muitos casos tem que haver a expiação. A expiação é aquela situação em que se ele deu tiro, agora ele tem que passar por uma situação bem difícil também, não que ele vá tomar um tiro também, mas para que ele possa sentir a posição que ele levou ao outro. E na justiça humana, quando alguém tira a vida do outro, por ambição na sua fortuna, a justiça humana, ela não corrige, não regenera. Muitas vezes a justiça humana é castigativa, punitiva, vingativa. Mas a justiça divina é restauradora, é regeneradora. A justiça divina quer a salvação de todos seus filhos. Porque não existe restolho, não existe sobra na obra de Deus. Percebem? Então, nessa sequência, nós vamos observar... Um papelzinho aqui, desculpa. Perdi a sequência. Mas vai aparecer. Que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de recuperá-las. Então, a gente deve fazer oração para inspirar esses nossos entes queridos a suportar as provas. Aqueles que já partiram por esse caminho, têm a misericórdia divina, têm a Mãe de Jesus cuidando de todos eles, né? Afastai dele, ou dela, do fulano de tal, os maus espíritos. Na verdade, não são maus espíritos, são ignorantes. Ninguém em sã consciência, sabendo da consequência que vai passar, fazendo mal ao outro, ninguém faz isso. Não é maldade, é ignorância. A pessoa não tem noção da responsabilidade, das dores, das aflições que busca, que arrasta sobre si. Se não fosse a ignorância, ele não faria isso. Então, eu não digo mau espírito, mas esses espíritos ignorantes, infelizes. Então, afastai desse nosso ente querido, desse fulano de tal, os maus espíritos, que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto
de suas futuras provas. A cada prova nós temos que passar por elas. É mais ou menos assim, se a gente não leva a sério as provas, como é aquele aluno, eu não sei hoje, né, mas era assim. O aluno que não levava a escola a sério era reprovado. No ensino fundamental está um pouco diferente, né, parece. Mas, vamos pegar então a nível de faculdade. O aluno que não leva a sério, repete o ano. Ora, levar a sério e gastar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de atenção, não é melhor do que ter que refazer tudo de novo? Claro que é melhor, dar um pouco mais de atenção, de esforço, para não precisar refazer as mesmas provas. E aqui é o caso que esses espíritos inferiores, ignorantes, acabam fazendo com que o outro perca o fruto do seu esforço, repetindo de ano, repetindo a reencarnação, repetindo o sofrimento, repetindo a aflição. Então, nessa prece, esse futuro melhor, está em vossas mãos, fulano de tal. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todo arrependimento e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Quando eu estava falando da justiça humana, me lembraram agora novamente, eu falava da justiça humana, que ela é vingativa e não regenera. Então, quem matou o outro por ambição, tomando-lhe a fortuna, na justiça humana ele não devolve a vida. Muitas vezes também não devolve nem a fortuna. Mas na justiça divina, quem tira a vida, devolve a vida. Esse que ele assassinou, muitas vezes nasce no seu lar, no lar dele ou no lar dela, como filho. Então ele tirou a vida, agora ele está doando a vida. Justo, perfeito, porque a justiça divina é regeneradora, salvadora, restaurativa. E aquela fortuna toda que ele tomou do outro, agora ele vai amontoar, passando dificuldades, vai formar um império que seja de riqueza, de bens materiais, e ficará para quem? Para aquele que é seu filho, que é aquele que ele tirou a vida. Veja como a justiça divina é sábia, amorosa, salvadora, regeneradora. Eu vou falar para vocês por que eu fico triste nesse assunto. Aos mais velhos aqui de idade como eu, aqui tem uma foto da imagem de Andradina. A praça, a igreja São Sebastião, esse edifício chamado Edifício Ema. Quando a cidade é pequena, menor, os edifícios têm nome, depois é tudo por nome de rua e número. No Edifício Ema, em novembro de 1977, resultou numa prima minha que tinha problema de obsessão e os pais não conheciam de espiritismo. E o processo de tristeza que ela foi envolvida entrou num processo de depressão. Somado a outros fatores que não vêm ao caso, ela ficou bem obsediada, difícil de controlar. Digo isso porque numa das vezes que ela estava na minha casa, em Ribeirão Preto, onde ela foi tratar-se, estávamos fazendo o evangelho no lar, ela saiu correndo e pulou na parede de concreto de cabeça. Eu pensei, morreu. Não. Quando ela despertou, falou, o que está acontecendo? Veja que era um processo de obsessão. E, em novembro de 77, infelizmente, ela pulou desse edifício Ema. O meu tio ficou muito abalado e realmente, se não fossem os amigos dele, como Orenci Rodrigues e outros, ele teria suicidado também. E realmente foi muito difícil. Em 77, ele começou então a ir no Chico Xavier, onde a gente encontra realmente paz, motivo para continuar a viver. E claro,
que o suicida tem os agravantes e os atenuantes. Aquilo que agrava a sua situação e aquilo que diminui as suas culpas. E, claro, a minha prima, 2 anos depois, ainda em tratamento, ainda enferma, consegue trazer uma mensagem através das mãos de Chico Xavier, de várias páginas manuscritas, traçando quem a acolheu, o avôzinho Raul Furquim, amiga de bebedouro, senhora Helena Stamato, e tantos outros nomes muito conhecidos da família na intimidade. Porém, Chico não tinha como saber isso. Numa noite, Chico chega a dar 10, 11 mensagens diferentes. Eu tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. Eu tive uma grande honra, uma grande oportunidade também de conversar com o Chico durante umas 2 horas na casa dele. Eu, ele e minha tia só. Depois começou a chegar mais gente, mas é fantástico. É um cheiro de rosas, é uma paz, é uma harmonia indescritível. Depois a minha prima deu mais uma mensagem em 81 e 82. Nós temos informações que ela trabalha no plano espiritual. Inclusive, meu tio ajudou muito na construção aqui da Cá Menor. E em homenagem a ela, ou melhor, em homenagem a ele, puseram o nome da casa do menor, Leda Furquim Atílio. Isso é o assunto que eu expliquei no... que eu falei no início, né? Porque nos entristece, né? Então, graças a Deus, com a misericórdia divina, com os acolhimentos de Maria de Nazaré, hoje ela está muito bem mesmo, trabalhando e trabalhando. Muitas vezes, quando o espírito entra numa situação dessas, de fazer algo triste, depois ele tenta melhorar e cresce muito rápido. Mas era isso que eu tinha para dizer para vocês. Pode sorrir, a palestra terminou. Muito obrigado, muita paz a todos.